Fala, gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Tudo bem com vocês? Mais uma live. Estamos aqui firme e forte. Dei uma atrasadinha aqui porque você sabe, né? Sempre tem que dar algum bugzinho aqui no computador, mas tá tudo certo. Como é que tá aí? Tá frio? Depois vocês falam pra gente, tá? E quem for entrando aqui, coloca aí o nome da sua cidade, coloca aí pra gente se tá gelado. Eu tive que botar uma blusona aqui, botei um boné pra esquentar a cabeça, porque tá bastante frio aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos, mais uma live hoje, firme e forte, com o nosso amigo hoje, o Sebastião Frois. Ele vai trazer um tema bem bacana. E lembrando vocês que hoje é a live de número 45, tá? 45, live de número 45 hoje. Sebastião, esperar um minutinho. Vou te chamar aqui pra gente iniciar, tá bom? Sebastião aceitou o nosso convite para participar da nossa live hoje. Quem estiver chegando aí, coloca o nome da tua cidade, tá? Fala aí de onde você é, da tua cidade, se tá frio por aí, se não tá muito frio. Aqui em Bom Repouso, para quem não sabe, Bom Repouso é a terceira cidade mais alta do Brasil, né? Ela só perde para Campos do Jordão e para Senador Amaral. Então hoje nós somos aqui a terceira cidade mais alta do Brasil, acho que quase 1.600 metros de altitude. E hoje tá, nesse momento eu acabei de olhar ali, tá 7 graus. Até que tá bom. Final de semana deu 1 grau, nas madrugadas deu -1, -2, gelado. E quem for entrando aqui, coloca o nome da sua cidade. O Gilberto tá aqui com a gente. Gilberto é um cara fantástico, tá sempre aqui na live com a gente, já participou. Vamos marcar mais uma live, hein, Gilberto? Vamos marcar mais uma live com você. Você, cara sensacional. Thelma Rodrigues tá aqui com a gente, João Vitor tá aqui com a gente, Maria, Sebastião tá aqui com a gente, Adolfo, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul. Nosso convidado hoje, se eu não me engano, é de Santa Catarina, gente. Ele vai passar tudo aqui para nós, as informações. Muito boa noite a todos. Belém, paz e prosperidade, João. Ô, Gilberto, muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Gilberto, fala para mim. Belém é uma cidade mais quente, né? Como é que tá o clima aí? Aqui pra gente tá 7 graus hoje. Ontem tava 4, final de semana tava 1. E lembrando vocês que a live Papo Motiva toda terça. E hoje não tá sendo diferente das outras terça-feira. Temos o nosso convidado aqui, vai chegar agora aqui com a gente. Vou chamar ele. Quem estiver participando aqui, coloca aí o nome da sua cidade aí pra nós, tá? Aqui São Paulo, Mato Grosso, tem gente de longe, ó. Eu sou de Cuiabá. Andressa, sejam bem-vindos. Denise acabou de entrar. Coloca o nome da cidade de vocês. Vamos nos conhecendo aí, vai se apresentando. Eu vou chamar o Sebastião. Mais um minutinho, chamar ele. O Instagram tá aquecendo os motores aí, né? Ele vai mostrando a galera que está presente aqui. Silvio Pacheco, nosso irmão. Silvio Pacheco, palestrante, mentor, o cara fantástico. Tá frio aí, Silvio? Passa aqui para nós, mandar um tchauzinho para vocês. Deixa eu escrever aqui, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Nossos amigos, muchachos e muchachas. Sebastião Frois, o nosso convidado hoje, vai trazer um tema bem bacana, tá?
Grande Silvão. Silvio, que isso, cara? Inverno amazônico, no verão. Sol intensifica e no dito inverno chove bastante. Então, rapaz, o frio tá indo embora. Será, Silvio? Aqui pra nós ainda vai durar uns 90 dias o frio aqui. Aqui chega a congelar a água no cano. Teve uma festa esse final de semana aqui, a festa do peão. O pessoal quase morreu, tá louco. Gelado. Então vamos lá, vamos convidar o Sebastião, o Frois, para nosso bate-papo. O cara que vai trazer muita informação legal, muita coisa boa aqui pra gente hoje. Todo mundo que tá aí, fica aí com a gente, tá bom? Se quiser fazer um comentário aí, escreve alguma coisa, bota aí pra gente, pra gerar assunto, né? Eu vou chamar o nosso amigo Sebastião Frois. E hoje é a live de número 45. Eu escrevi aqui, ó. Live de número 45. Hoje. Você colocou lá aqui, semana passada, quem cuspia no chão caiu uma pedra de gelo. Tava gelado em São Paulo também. E o Sebastião tá aqui com a gente já. Sebastião, tudo certo aí? Tá me vendo bem? Tudo tranquilo. Na verdade, sumiu a tua imagem, João. Eu não sei por quê, mas assim, estou te ouvindo bem. Estou ouvindo tranquilo, só que ficou preta a sua imagem no momento. Ah, tá. Então, em algumas lives que a gente fez, aconteceu isso também. E aconteceu vice-versa. Às vezes eu também não estava vendo a pessoa. Vamos aproveitar o Silvio que está aqui com a gente. Silvio, você que está assistindo a live, você está vendo nós dois? Está tudo certo por aí? Dá uma dica aqui. Quem está aqui com a gente? O Gilberto, Maria Silvana, Adir, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, pessoal de Bom Repouso. Porque geralmente acontece, viu, Sebastião, de fazer. Tem uma câmerazinha no centro do seu celular, né? Você quer liga e desliga ela de novo, só para fazer um teste. Mas dependendo, a gente vai seguir assim mesmo, tá? Tranquilo. Aqui. Ficou melhor? Não, eu tô te vendo perfeitamente, clarinho, Sim. top. Tá ótimo. Só você que não tá me vendo. Isso acabou não te vendo. Mas, João, vamos lá. Não sei Mas o você tá que é vendo o o... comentário? Você tá vendo o comentário do pessoal aqui, ó? O Silvio Sim, colocou. Manda bala, tá perfeito, vamos lá, vamos lá. sim. Ótimo. Sim, ambos estão na tela, né? O Silvio escreveu aí. Estamos tranquilos. Mas, João, boa noite, meu querido. Boa noite a Boa todo o noite. pessoal aí que está nos acompanhando. Que honra, que alegria estar comigo aí nesse bate-papo. Quando eu posso, sempre acompanho, né? O Papo Motivo. Exatamente. Muito, muito legal a tua ideia, o teu projeto. Como tu falou já, a edição de número 45. 45 anos com você. Isso, e eu gosto demais do número 45. Não tinha percebido que seria justo nesse número, né? Mas Aí, ó. realmente seria muito bom, cara, de estar aqui. Coincidentemente, até um número colaborou, que é um dos números que eu gosto muito. E fico honrado pelo convite, João. Um prazer enorme. Estou aqui na cidade de Itapiranga, Santa Catarina, na fronteira com a Argentina e divisa com o Rio Grande do Sul. Uma cidade com mais ou menos 20 mil habitantes, extremamente germânica. Hoje também muita população venezuelana trabalhando aqui, né? Falou do tempo, aqui também está oscilando bastante, entre o frio, o calor, né? Essa oscilação, até estou de casaco preto, né? E aí, hoje está a 20 graus, temperatura agora. Mas previsão de muita chuva e também de descer a temperatura, né? Aliás, já tem dado uns frios bem intensos aqui em Itapiranga, João. Mas está muito gostoso. Enfim, agora uns dias aí, um veranico, o período do inverno que tem sido bem bacana. Mas de Show coração, de bola. obrigado. Show de bola. Eu quero agradecer você, Sebastião, de todo o coração mesmo. Você aceitou aí o convite de participar aqui do Papo Motiva hoje. E a gente vai alinhando de acordo. Bastante gente colocando, eu quero participar, quero participar. E a gente vai alinhando aos poucos, vai colocando o pessoal ali na lista de espera. A gente está lá no grupo da MBA. Eu tenho alguns outros grupos também que as pessoas querem participar. E para fazer sentido para quem está chegando agora, para quem está entrando aqui, às vezes
não assistiu ainda uma das nossas lives, a live Papo Motiva, toda terça, às 20 horas, ela vai ao ar para a gente trazer pessoas. A gente gosta de gente, a gente gosta do ser humano, da história de cada um. Então, é por isso que foi montada essa live, para a gente falar do cotidiano de cada um. Cada um tem uma linda história a ser contada, assim como o Sebastião. Ele vai passar aqui para a gente hoje várias coisas do que ele faz, as informações que ele leva. E a gente sempre coloca uma sementinha aí na cabeça de alguém, na vida de alguém. É por isso que existe essa live Papo Motiva, que eu tenho aqui. Eu tenho convidados para fazer essa live o resto do ano já agendado. Graças a Deus. Boa. E Bom fico demais, muito feliz mesmo de poder contribuir um pouquinho aí na vida das pessoas. E você que está entrando, coloca aí o nome da tua cidade, coloca o seu nome bonitinho aqui embaixo aqui para a gente ir interagindo. E hoje é com o Sebastião Frois. Ele escolheu um tema muito bacana: comunicação e relacionamento na família e na sociedade. Sebastião, como eu sempre costumo dizer para a turma, vai rasgando que eu vou costurando. Olha, João, eu gosto de falar. Eu sei que até a primeira live a gente faz junto. Eu sou professor há 20 e poucos anos, né? Fui pastor da Igreja Luterana, sou escritor, escrevi alguns livros. E uma coisa que eu gosto muito também de palestras, de estar público, né? E o objetivo de escolher essa temática, como até comentei contigo em off, é pensando no mês de junho. Nós saímos aí do Dia dos Namorados, dia 12, onde o Brasil todo, né, celebrou a data, especialmente os casais, e a gente viu pelas redes sociais todas as pessoas celebrando essa data, e nada mais justo do que a gente falar um pouco, né, da comunicação, do relacionamento, que começa na família, esse encontro entre duas pessoas, e ele se expande pela sociedade. Na verdade, esse tem sido um grande desafio. Então, eu moro numa região muito desenvolvida, e mesmo assim a gente percebe muitos problemas de saúde pública, e muitas vezes também vem por causa da falta de comunicação, né? E da grande dificuldade no relacionamento que as pessoas constroem no seu dia a dia. E o relacionamento, posso te dizer que ele começa na nossa base. Qual é a nossa base? A família. É ali onde nós estamos. Aliás, diga-se de passagem, né, João, desde quando nós nascemos, todos nós começamos nos relacionando com a mãe, nos relacionando com o pai. Foram os primeiros que se relacionaram conosco. Claro, depois seu vovô, a vovó, o tio, enfim, mas nós começamos a nossa vida nos relacionando em uma família, porque nós viemos de um pai e de uma mãe, e através dele que nós construímos esse relacionamento. Só que o relacionamento, ele é um grande desafio. A comunicação, ela é desafiadora. Eu ainda assisti antes, João, do nosso bate-papo aqui, mais um curso de um amigo meu, que ele falou ali, 45 minutos, sobre a questão do relacionamento. E eu fico pensando, também atendo, se você olhar minhas redes sociais, como terapeuta, as pessoas fazem atendimento online, e a grande dificuldade que eu vejo, que a maioria das pessoas ainda encontra hoje, é a questão da comunicação, especialmente entre as pessoas mais próximas, ou seja, na questão da sua família. E aqui é um tema amplo, nós podemos falar muito, sei que esse não é o intuito, esgotar o assunto, mas sim fazer uma reflexão breve sobre a importância dessa temática. Porque, afinal de contas, nós estamos num tempo onde o tempo é curto, é tudo muito corrido, nossos compromissos parece que cada vez aumentam mais, né, João? Nós estamos numa demanda de trabalho, numa demanda de afazeres, e aí isso nos dificulta, né, normalmente a comunicação e o relacionamento, e aí a gente diz, por falta de tempo. Com certeza. Isso, você falou tudo. Quando você mandou para mim algumas coisas que a gente ia conversar e tudo mais, eu dei uma passada, dei uma lida e vi o quanto você se prepara para algo que você vai fazer. E eu gostaria que você falasse sobre tudo que você estuda, que você faz e onde você, no patamar que você está hoje, levando a tua palavra. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem bem forte assim na questão de, principalmente para as famílias.
Hoje em dia, filhos pequenos mexendo no celular, nós também já somos adultos, vivendo num mundo de comparação e num mundo de julgamento, que hoje é muito complicado. Eu falo sobre atendimento, né? E quando a gente fala sobre atendimento, engloba um monte de coisa. Então, eu gostaria que você falasse, deixasse aí, assim, a sua mensagem maior, a sua mensagem mais forte sobre esse assunto, que seria, assim, um conselho para um pai, um conselho para uma mãe, um conselho para um filho, na questão da família, por exemplo. Sabe o que, João? Eu preciso começar nessa reflexão, nessa linha, imaginando quando a gente começa um relacionamento. Como nós falamos do Dia dos Namorados, né? Eu fiz 26 anos de noivado, no Dia dos Namorados. Eu acho que minha esposa Anabel também está aí acompanhando, vai assistir com a gravação depois. Sou casado há 25 anos com ela. Quando eu lembro, quando a gente começa a namorar, há aquele encanto, quando você conhece a pessoa, a questão da conversa, do diálogo. A gente cria mecanismos de comunicação para ser compreendido, acolhido e amado por aquela outra pessoa. E com o tempo vai influenciando, as coisas vão até mudando. E se nós, que tivemos o encanto e de preservar a nossa intenção de ter uma boa comunicação, um bom relacionamento com o nosso companheiro, com a nossa companheira, se nós não cuidarmos com o tempo, é fácil se perder. Eu vi pelas redes sociais, né, digamos assim, maioria absoluta, colocando Dia dos Namorados, que é o amor da sua vida, enfim. Mas a gente sabe que todo relacionamento ele tem obstáculos, porque o nosso dia a dia nos impõe obstáculos. Mas o que a gente não pode deixar de perder, João, e eu acredito, que é o encanto do começo. O encanto daquele momento que nós construímos com o outro. E aqui eu venho falando principalmente da família. E aí, como eu falei no início, a família foi a nossa base. Porque nós temos um respeito, um encanto pelo pai e pela mãe, que foi quem nos deram a vida. Foram eles, né, que nos trouxeram e nos prepararam para a vida. Por eles nós temos um encanto. Naturalmente, com o tempo, quando crescemos, nós criamos esse encanto natural pela outra pessoa e passamos a formar uma nova família. E aí, João, eu vejo assim, a minha dificuldade que eu encontro hoje, a dificuldade que eu encontro entre as pessoas que eu vejo é essa falta de preservar o diálogo e a comunicação com aquela pessoa que está mais próxima, com aquela pessoa que você realmente se relaciona, que faz parte da tua convivência. E aqui, avançando mais, além da nossa família, João, nós temos os nossos colegas, os nossos vizinhos, os nossos amigos, enfim, aquelas pessoas que estão conosco no cotidiano. E aqui eu vou te dizer uma coisa, por experiência e tanto estudo que a gente tem analisado. As redes sociais, elas são boas, são ótimas, porque nos aproximam das pessoas, mas elas não nos aproximam da forma como se você está presencial. É importante a rede social, é importante esse convívio virtual, ele é importante, mas jamais deixa de ser importante o convívio presencial com aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Ou seja, com o nosso pai, com a nossa mãe, porque quando nós nascemos, o primeiro relacionamento que nós tivemos foram com eles, nós continuamos nos relacionando com eles, nós acrescentamos pessoas à nossa caminhada à medida que o tempo vai passando nesse relacionamento, e a esse relacionamento nós construímos no dia a dia, foi com os nossos irmãos, foi com os nossos amigos, com a pessoa por quem nós nos apaixonamos e decidimos construir a nova família. E aqui, João, quero lembrar uma coisa assim, como é desafiador, principalmente hoje, diante desse mundo agitado, diante desse mundo tão corrido que todos nós temos dos afazeres, como é difícil você preservar, às vezes, o diálogo e a comunicação entre as pessoas mais próximas. E aqui eu vejo assim, até aqui o colega coloca, né, a prioridade se torna tão somente a arte da sedução e não o cultivo dos valores. Eu acredito que as duas, porque seduzir alguém, encantar alguém por nós é muito gostoso. Todo ser humano tem habilidades para isso, né? Todos nós sabemos disso. Agora, cultivar os nossos valores, esse compromisso, se eu consigo encantar alguém e preservar essa convivência, essa comunicação,
ela é um desafio constante. Porque nós temos que saber que cada dia ele é diferente. Cada dia nós enfrentamos situações diferentes. E, naturalmente, a pessoa com quem eu estou me relacionando, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, meus colegas, eles também sofrem esse processo de alteração no dia a dia. Eles também enfrentam essa caminhada que a gente acaba enfrentando. E aí eu vejo, João, que a gente não pode esquecer de onde nós estamos inseridos. Se eu estou inserido num mundo agitado, naturalmente eu também vou ficar agitado. Se eu estou inserido num mundo mais tranquilo, naturalmente eu tendo a ser mais tranquilo, né? O ambiente que nós estamos vai nos fazer nos direcionar as nossas reações. E aqui a importância da gente saber o ambiente que nós nos inserimos, sem esquecendo o contexto que nós estamos inseridos, né, João e pessoal que está nos acompanhando aí. Nós precisamos conhecer o espaço onde nós estamos. E vamos ser sinceros, a maioria absoluta das pessoas não observa o seu espaço. A gente não para contemplar a nossa casa. A gente não para contemplar a nossa cidade. Tu falou da cidade ali, de Bom Repouso, né? É gostoso ouvir. A gente precisa admirar o nosso espaço que nós temos. Seja na cidade, seja na nossa casa, seja no nosso bairro, na nossa vila, o ambiente que nós estamos. O nosso trabalho é um ambiente diferente de casa. Eu também preciso contemplar esse espaço que eu tenho. Porque conhecendo o meu espaço, eu saberei como que eu posso estar me comunicando com aqueles que vêm no meu espaço. Ou eu vou no espaço dele. E aí eu preciso saber como que eu posso comunicar com ele. Porque, naturalmente, a gente sabe que aquela pessoa que está passando um momento de crise, o meu relacionamento com ela vai ser mais sensível, porque ela está mais sensível. Naturalmente, se eu estou com um amigo que está vivendo um momento muito especial, festivo, eu preciso estar festivo com ele. Eu preciso saber o momento que eu vou expor o meu relacionamento com ele. Porque eu não vou chegar lá, num amigo que está num momento festivo, chorando. Não vou estragar o prazer dele. E, naturalmente, se eu fizer isso, vou estar criando um mal-estar, vou criar uma situação indigesta que não é necessária. Então, nós conhecemos o espaço onde nós estamos inseridos, João, é extremamente importante. Nós sabemos observar o espaço que nós temos, ele é importante para a gente criar um bom relacionamento, para nós criarmos uma boa comunicação. Porque nós comunicamos, aqui, João, preciso falar algumas situações, claro, eu te mandei lá uns escritos, que nós comunicamos de diversas maneiras. Seja pelo sorriso, seja pelo falar, seja pela maneira que nós nos expressamos, pelo olhar, ou até mesmo pelo silêncio, né? Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, quando nós silenciamos, nós também estamos comunicando algo. Ou quando nós sorrimos, nós também transmitimos uma mensagem para as pessoas. E eu conhecer as maneiras que eu posso me relacionar e me comunicar com as pessoas que estão próximas de mim, elas são fundamentais para uma boa convivência. E o que chega para mim no dia a dia, João, é que as pessoas não conseguem entender o outro. Ela não consegue perceber o outro porque ela não percebe o espaço que ela tem, né? Uma das perguntas que eu te coloquei no meu rascunho, como são as pessoas hoje? Essa pergunta eu me faço todos os dias. Porque se eu conheço o ambiente e as pessoas que convivem comigo, eu sei por onde que eu vou estar me relacionando e me comunicando com essas pessoas. E uma coisa que é importante a gente perceber, João, quando a gente vai falar com uma criança, nós usamos uma linguagem diferente de quando a gente vai falar com um idoso. São duas situações distintas da vida. Por que que eu me abaixo e falo, pequenininho, vem cá, filhinho, né, amiguinho? A gente usa expressões para mostrar para ele que nós estamos nos colocando no lugar dele. Nós nos compreendemos que ele é uma criança, e a criança vai entender. Agora, eu não vou chegar para um idoso e dizer vovozinho. Ele já não gosta. Até pode dizer como forma de carinho, mas se você não é tão próximo da pessoa, naturalmente ela não vai se sentir tão feliz nessa maneira que você vai abordar ele. Então, a comunicação na nossa família, principalmente que é a nossa base,
nós precisamos estar observando constantemente, João. Eu preciso destacar que é um compromisso diário de cada um de nós na comunicação com aquelas pessoas que estão próximas. E aqui, a gente sabe, por vários cursos, que existem os ruídos de comunicação. Eles são naturais. Todo casal, pai e filho, colegas, existem os ruídos de comunicação. Eles fazem parte. Agora, a nós cabe, com sabedoria e resiliência, detectar quais os ruídos que estão me dificultando no relacionamento com o João. Quais os ruídos estão criando conflitos, eu e minha esposa. O que está faltando? O que está atrapalhando? Que não era assim. Por que passou a ser? Onde que está a dificuldade? É na comunicação? Por que o relacionamento está ficando vulnerável? Né? Essa identificação ela é extremamente importante para todos nós. E porque, afinal de contas, né, Ju, todos nós somos seres humanos. Todos nós temos as oscilações. Todos nós passamos todos os ciclos da vida, naturalmente. Claro que nem todos conseguem. Nós somos crianças, nós passamos a ser adolescentes, passamos a ser jovens, passamos a ser adultos, passamos a ser idosos. Por quê? Porque esses ciclos da vida eles são naturais para todo ser humano. E naturalmente em cada ciclo nós temos uma maneira de nos comportar e de observar a vida. Quando a gente era jovem, a gente tinha uma maneira de ver o mundo, né? Quando nós passamos a ser adultos ou idosos, nós já temos uma outra maneira pela vivência. Agora, o que não muda é a comunicação com as pessoas que estão próximas de mim. O relacionamento que eu preciso ter. E aqui vou destacar um ponto, João, fazendo um adendo. A região que eu moro aqui, do extremo oeste de Santa Catarina, tem um alto número de suicídios. Aqui na nossa região, é muito preocupante a quantidade de pessoas que cometem suicídio. Claro, é um problema de saúde também a nível de Brasil. Mas aí a grande pergunta, por que esse alto número? Talvez teríamos tantos fatores. Mas, quando a gente observa as pessoas suicidas, principalmente os que foram conhecidos, eles começaram se isolando, não tendo mais relacionamento com outras pessoas, até mesmo com a família. Porque a família viu, ele ficou fechado, ele se isolou, ele não quis mais contato. Ah, mas tudo bem, é opção dele. Não, não é tudo bem. Não é opção dele. Algo mudou. Nós precisamos ter esse compromisso com o outro. Compreendendo? Ah, ele entrou na adolescência, ou ele entrou na vida adulta, perdeu o emprego, está enfrentando a crise. Beleza, normal. Mas, naturalmente, João, nós temos que ter esse comprometimento com o outro. E isso demanda persistência, demanda resiliência. Para quê? Para que o relacionamento seja preservado. E eu vou ser sincero, João, contigo, e os telespectadores que estão aí acompanhando com a gente, é bom a gente poder estar conversando. Eu sou como professor há muitos anos, este ano, trabalhando a questão do meio ambiente, que é muito forte a nível do Brasil, desde a campanha da fraternidade, trouxe a questão do meio ambiente, temos a Conferência Nacional do Meio Ambiente, vai ter a COP30, todas as situações aí. E eu sempre digo assim, nós estamos sendo treinados muitas vezes por descartável. Você usa um copo e joga fora. Usa o guardanapo e joga fora. Nós estamos criando uma geração, né, de produzir lixo, do descartável. Não serve mais, coloca fora. E muitas pessoas, principalmente as crianças, às vezes podem criar aquela mentalidade de que as coisas são mais descartáveis. Ah, não gostei do Pedro, fico longe, nunca mais falo com o Pedro. Não. Seres humanos não são descartáveis. Pessoas não são descartáveis. Pessoas são importantes. Pessoas são desafiadoras porque nós somos todos diferentes, né? Todos nós sabemos pela diversidade humana. E aqui é um dos pontos que eu preciso destacar. Todos nós somos seres humanos, mas somos uma só raça. Somos de povos diferentes. Né? Você aí em Minas Gerais, mineiro, eu nasci no Rio Grande do Sul, gaúcho, nós somos povos diferentes. Temos múltiplas etnias. Nós temos aí, aqui em Itapiranga, isso é muito forte, tem uma colônia alemã, temos agora os venezuelanos, temos romenos, enfim, gaúchos, índios aqui na nossa região também. E as etnias são muito fortes. Pelas nossas etnias, nós somos diferentes. Nós temos maneiras diferentes de ver o mundo. Nós temos uma só essência. Porque
porque nós somos seres humanos. Nós temos uma só raça, somos seres humanos, pessoas. Então nós não podemos ignorar isso diante da pessoa. Agora, o desafio de como eu vou me comunicar, se eu quero ter um amigo venezuelano, um exemplo aqui de Itapiranga, eu preciso saber conhecer ele e que ele me conheça, para que nós possamos criar mecanismos saudáveis de relacionamento. Porque sempre o relacionamento, ele é uma via de mão dupla. Assim como ele vai, ele também vem. Assim como o casal, né, nós temos no nosso dia a dia esse comprometimento, a gente precisa dizer para o companheiro, que tu não gosta, que tu gosta, que tu não achou legal, e ter a tolerância de compreender o outro a partir do ponto de vista dele, porque ele tem um ponto de vista diferente. E ninguém é igual a ninguém, né, João? Nós precisamos ter essa clareza, esse cuidado, para que a gente possa nos educar na diversidade, nos educar nas diferenças do dia a dia. E a gente sabe, as coisas mudam muito rápido. Tudo muda, né? O clima muda. Aqui em Itapiranga, às vezes são 25 graus, de noite já estamos 5 graus. Dá 20 graus de diferença num dia. Até o tempo muda muito rápido. E nós não vamos perder a nossa essência. Nós vamos nos adaptar. Quando está 25 graus, a gente tira o casaco, fica de camiseta. E de repente eu tenho que correr, botar o casaco, porque a temperatura está quente. Quando eu ver está em 5 graus, eu preciso colocar 3 casacos. Eu me adapto pela necessidade do tempo. Agora, se eu quero preservar um bom convívio, qualidade de vida nos meus relacionamentos, essa adaptação ela tem que ser constante. Muitas vezes quase diária. Mas a gente vai dizer, não tenho paciência. Por que não? A gente tem paciência com tantas coisas, por que não com o outro? Claro. Por que não compreender que o outro também tem sentimentos e adversidades de vida como eu também tenho? Né, João? Esse que é a minha grande angústia muitas vezes quando eu penso, principalmente na questão dos relacionamentos, na questão da comunicação. Porque nós pensamos e temos a tendência a descartar. Né? Tipo político. Você não gosta de um político, você deixa de seguir nas redes sociais, nunca mais quer ver nada sobre ele. Eu preciso conhecer as diferenças. Eu preciso valorizar a diversidade. Preciso compreender que a diversidade faz parte, assim como do tempo, da idade, do mês, da semana, elas são diferentes. E quando eu percebo, eu falo muito com meus alunos, tem uns alunos meus talvez aqui acompanhando, eu falei hoje ainda na escola, para os meus jovens, eu trabalho com ensino médio, né, quão importante é a comunicação no nosso dia a dia para quem deseja ter qualidade de vida e sucesso. Quão importante é preservar os nossos relacionamentos, mesmo com suas ondulações diante das adversidades do dia a dia, da vida, do nosso convívio. Porque a diferença não é sinônimo de desigualdade. Muito pelo contrário. A diferença é sinônimo de crescimento. É sinônimo de evolução dia após dia. Né? Então, João, apenas essa reflexão. E aí a gente precisa lembrar, né, da nossa base, da nossa formação. Talvez não tivemos a melhor base. Não faz mal. Nós podemos recomeçar a cada novo dia. A gente pode dizer, mas eu não tive a melhor escola, eu não pude estudar. Não faz mal. Por que eu não posso recomeçar? Porque o nosso relacionamento, nós construímos passo a passo, dia após dia, vivência após vivência. Eu, João, estou casado há 25 anos, tenho 3 filhos, já tenho até um neto também, né, meu netinho Davi, amor de criança, já vai para 2 anos. Eu sei quão desafiador é a convivência em família, porque nós somos diferentes. E eu sempre trabalhei isso com meus filhos, João, no sentido de dizer para eles assim, cada um é único. Todos nós somos diferentes. Agora, todos nós temos a obrigação, o dever de nos respeitar, de sabermos viver a partir das nossas diferenças. Tanto que, por exemplo, na formação profissional, um filho meu é engenheiro agrônomo, outro filho é policial e outro é eletricista. Eu disse para eles, vocês são únicos, nunca se compare a ninguém. Agora, eu sempre pensei que nós temos que ser uma ponte nos nossos relacionamentos. E às vezes um mal entendido ou uma mágoa nos afasta. E a gente esquece que isso prejudica mais a gente, às vezes, do que a outra pessoa.
né? Então, saber conhecer o outro para um bom relacionamento, João, é um passo fundamental. E aqui eu preciso contar uma história do... Não sei se vocês conhecem a questão dos dois cavalos, aquela história que conta que um senhor tinha um cavalo que era cego, né? E ele via que o cavalo estava sofrendo no pasto, no campo, por ser cego. E ele pensou, o que eu posso fazer para ajudar esse cavalo que é cego? Ele comprou um outro cavalo e colocou um sino no pescoço desse cavalo. E aí, o cavalo cego se guiava pelo sino do outro cavalo que estava com ele. Quando o outro cavalo ia para comer, né, na pastagem, o que era cego, pelo barulho do sino, ele ia junto. Quando ele ia tomar água, naturalmente, fazia o barulho e ele acompanhava. O cavalo cego vivia, né, orientado pelo cavalo que tinha o sino. Isso era uma comunicação para aquele que era cego, né, e que, aquele cavalo cego, e que sobrevivia e levou uma vida tão normal, se adaptando à diferença do outro. Pequenos detalhes, e que preservou uma boa convivência entre os dois animais, e que preservou, né, o espaço bonito que esse senhor tinha na fazenda. E muitas vezes no nosso dia a dia, nós temos essa dificuldade de perceber como que eu faço para preservar e ter um bom relacionamento com aquela pessoa que eu sempre tive um bom relacionamento. O que nos afastou? Ou com aquela pessoa que eu acho ela interessante, como que eu vou preservar um bom relacionamento com ela? Assim como a gente se preocupa, né, João, de levantar e fazer o nosso trabalho, de dar a nossa melhor palestra, a nossa melhor aula, eu também tenho a preocupação de sempre preservar bons relacionamentos com aquelas pessoas que me conhecem, que estão comigo. Relembrando aquilo que eu falei, da diversidade, das diferenças, né, que são inerentes e naturais no nosso dia a dia, né, mas não esquecendo da nossa base, e a nossa base é a família, né, ali onde nós aprendemos, ali onde nós crescemos, ali onde nós, né, digamos assim, formamos a nossa formação que nós temos até hoje. Então, realmente, assim, eu tenho comigo bastante esse desafio, e muitas vezes, João, diante da nossa sociedade atual, a gente se questiona. As pessoas me pedem muito isso. Onde é que o mundo vai parar? Por que as coisas estão assim? Né? Às vezes a TV nos passa uma imagem tão negativa da atualidade, às vezes a gente olha a notícia, só vê aquela notícia ruim. Exatamente. E aí eu digo meus alunos, né, eu digo para meus amigos, a vida não é isso. Não, se eu olhar, né, um jornal que só traz violência, eu vou criar uma visão que o mundo é violento. Não, não é isso. Claro que existe a violência, existem outras situações, mas eu preciso saber filtrar a partir daquilo que é o meu interesse para o meu crescimento. Eu tenho que saber que o mundo, sim, ele tem uma tendência, pode ser o capitalismo, né? A gente no Brasil fala muito em dinheiro, economia, isso faz parte do nosso cotidiano. Ele nos influencia? Claro que influencia. Agora, isso não pode atrapalhar um bom relacionamento com aquelas pessoas que eu amo. Muito pelo contrário, né? Ele deveria fortalecer, porque quando eu estou numa dificuldade financeira, se eu tenho um bom relacionamento com minha esposa, com meus filhos ou com meus colegas, eu tenho muito a aprender com eles como superar essa crise. Agora, se eu não tiver um bom relacionamento, uma boa comunicação, uma confiança, eu não vou ter esse suporte. Também, a gente é incentivado dia após dia a consumir. Né? Nós estamos numa sociedade que parece que tem que vender e comprar o tempo todo. Exatamente. Não é isso. As pessoas que vêm para mim fazer terapia, João, elas às vezes estão exaustas, né? Com aquela crise de ansiedade, que estão assim desesperadas. Parece que tu tem que ter o melhor carro, tem que ter a melhor casa, tem que ter melhor... Tem que ter a melhor vida. E para mim a melhor vida começa com a comunicação e com um bom relacionamento. Eu falo muito para meus filhos, falava agora para o meu neto, para meus alunos, né? Preservar a qualidade de vida e a saúde mental. E ela perpassa pelos pequenos detalhes do nosso cotidiano. E aí também, João, outra dificuldade que eu destaco, que hoje as pessoas às vezes perderam, como nós temos uma liberdade, e eu defendo muito a liberdade, eu sou um cara liberal, ela faz parte, onde tudo é permitido,
mas eu tenho que saber o momento onde tudo é permitido. E essa liberdade que eu tenho, ela não me dá o direito de machucar aquela pessoa que está próxima de mim. Eu preciso ter esse bom senso de que eu posso. Mas se para o João faz mal, então eu não vou fazer nesse momento. Posso fazer depois. Se eu quero preservar um bom relacionamento, um bom convívio com o João. Agora, né, João? Se eu não quero ter um bom relacionamento contigo, o que a gente vai fazer? Naturalmente aquilo que desagrada. E às vezes depois as pessoas vêm para mim na terapia e dizem, mas eu não imaginei que seria assim, eu não sei o que eu fiz. Opa, é hora de dar uma parada. Por quê? Onde que errou? O que aconteceu? E às vezes nessa tua liberdade, tu não percebeu a liberdade do outro e o sentimento, o estado emocional do outro. E isso é um desafio constante. Né? E muitas vezes, João, cria empecilhos na comunicação e na boa convivência com as pessoas que estão próximas de nós, especialmente nas famílias. E eu vejo muitas pessoas hoje me dizendo assim, professor, eu não quero casar e não quero ter família. Deus me livre. Por quê? Não, é muito complicado, porque é problema, é não sei o quê. Para mim, naturalmente, claro, para quem já é vovô, com tantas experiências, posso estar equivocado, se estiver, que alguém me corrija. É desafiador a cada dia você estar com uma pessoa. Seja a esposa, seja o pai, a mãe. Né? Por quê? O tempo muda, nós mudamos, tudo muda. E, naturalmente, nós temos que ir nos adaptando, não esquecendo os princípios básicos de comunicação, não esquecendo que a nossa prioridade tem que ser um bom convívio com aquelas pessoas que nós amamos, respeitando a diversidade, respeitando as diferenças dela. Né? E muitas vezes, nessa liberdade, nós perdemos o senso do respeito pelo outro. E aí isso cria conflito e naturalmente destrói relacionamentos. E pior de tudo, cria muitas vezes problemas que levam à depressão, que levam ao suicídio, enfim, outras problemáticas grandes assim. Eu preciso destacar, eu tenho algumas frases assim, que até eu te mandei também, Sim. Da questão da nossa comunicação, que ele diz assim, nenhum ser humano é uma ilha totalmente autossuficiente. Ainda em conta aquilo que eu falei. Nós não somos autossuficientes. Todos nós dependemos do outro. Agora, e daí ele continua, ninguém pode declarar-se independente de outras pessoas. Há um ditado que diz aqui no Sul, uma andorinha sozinha não faz verão. Opa, uma andorinha sozinha não faz verão, né? Você sabe o que é a andorinha, aquele passarinho, né, que voa, enfim. E ela sozinha não curte o verão. Precisa do bando. Sim. Nós, seres humanos, não nascemos para viver isolados. Nós precisamos um do outro. E como é bom ter o outro junto comigo. Eu sempre falo, tem algumas palestras, João, que quando nós nascemos, aqui o amigo colocou, né? Voz de quadros, ele diz que ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Nós não nascemos para viver sozinhos. Eu sempre coloco para meus filhos, meus alunos, quando nós nascemos, já tivemos lá conosco o pediatra, a enfermeira, a parteira, e, né, a mãe, enfim, todas as pessoas que nos acolheram, porque nós não conseguimos fazer nada, que nos prepararam, e a gente o tempo foi passando, com a família a gente foi amadurecendo, crescendo, aprendendo, fomos para a escola, aprender com os professores, aprender com os colegas, aprender com aquelas pessoas que estavam ali, fomos para a igreja, né, aprender com quem estava ali, com o padre, com o pastor, com a comunidade, fomos para uma festa, fomos para o futebol, nós sempre estamos aprendendo. Ou seja, nós não nascemos para estar isolados. E como ele também coloca aqui, ninguém é feliz sozinho. Nós precisamos... Mas estar com o outro é desafiador? Claro que é. Como eu falei antes, por causa da diversidade. Todos nós somos diferentes, mas todos nós somos o quê? Seres humanos. E aqui o outro especialista, ele coloca a comunicação desempenha um dos mais importantes papéis em todas as relações humanas. Mas, infelizmente, a comunicação é um elemento muito frágil. Por quê? Por que a comunicação é um elemento muito frágil? Permita-me tomar uma água, Bruno. Eu vejo a comunicação, ela parte muito a partir do nosso estado emocional. E a partir do nosso estado emocional,
nós recebemos o recado do outro. Por quê? Vocês já perceberam que, eu acho que todos nós já ouviu em algum momento, aconteceu com a gente, que você tinha um grande amigo por perto, e aquele dia ele não veio, não te deu um abraço, e ele não te deu aquele sorriso que sempre te dá. E aí a gente já ficou aquele grilo. Será que ele está bravo comigo? O que aconteceu? Ou seja, nós já criamos um mal-entendido onde ele não existe. É natural que tenha os momentos que ele não estará como nós sempre queremos que ele esteja. E eu preciso compreender, né? Por isso que ele diz que a comunicação é sempre um elemento muito frágil, porque ele mexe com as nossas emoções, com o nosso sentimento. A mesma questão, né? Eu sempre brinco com a minha esposa, João, que ela falava, né, uma época, que eu era muito diferente, né, aquela situação toda. Ela disse, homem é homem. Eu disse, sim, se eu quisesse alguém igual a mim, eu tinha casado com um homem igual a eu. Mas não existe. Então eu casei com você porque eu queria uma mulher diferente, que eu pudesse crescer e aprender dia a dia. Né? Eu só casei com ela porque ela é diferente. Era a mulher que eu queria. E com ela eu estou aprendendo há 25 anos, e se eu durar mais 25, vamos estar aprendendo junto. Né? Nós vamos estar sempre nos aprendendo. Como? Preservando a comunicação, preservando e valorizando o nosso relacionamento, que é construído dia após dia. E tu sabe, João, eu aqui na nossa região tem pessoas assim muito idosas, né, com 90, 95, até pessoas acima de 100 anos na nossa região, que eu tenho a honra de conhecer essas pessoas. Alguns casais aqui já estão juntos há 50 anos, ou 60, alguns casos, que eu também conheci. E a grande pergunta a gente diz, como que vocês construíram um relacionamento tão duradouro? E a maioria me diz de forma bem unânime, professor, a gente conversa. Professor, a gente sabe que somos diferentes. A gente sabe que temos momentos diferentes. A gente usa o silêncio para não brigar. Né? Então, pequenos detalhes do nosso dia a dia que vão nos levar a construir um relacionamento sólido, saudável e a ter uma comunicação, digamos assim, eficiente com aquelas pessoas que nós amamos. Né? Então, eu tenho, João, realmente essa angústia comigo, né? E quanto mais nós nos aprimorarmos para estarmos com as pessoas, mais vai ser o nosso ciclo de amigos e pessoas próximas, porque ninguém é feliz sozinho, ninguém nasceu para viver sozinho. Nós nascemos, como disse, desde quando nascemos, temos pessoas conosco, e até o dia que morremos, dependemos dos outros, e vai ser os outros que vão nos levar para a funerária, nos vão levar para a sepultura, enfim, fazer, pagar e fechar aí o CPF. Nós sempre dependemos do outro. E às vezes as pessoas, muitos dos que vêm para mim, dizem assim, mas eu sou feliz sozinho. Alguns podem até ser, mas será? Será que existe como viver sozinho totalmente? Eu acredito, né, João, que não, porque a comunicação, ela não é um fim em si mesma. E nós nascemos para nos comunicar com o outro. Mas ela é um meio com que eu me aproximo do outro. A comunicação é um meio com que eu aprendo diariamente, né, a conviver com o outro. Então, eu vejo, né, nessa importância. E essa comunicação, ela precisa ser observada por nós dia a dia. Porque com a maneira com que eu me expresso, eu me comunico. Até com a maneira com que eu visto a roupa, eu me comunico. Eu vejo, aqui fazendo um adendo, João, em dados momentos, às vezes me aconteceu de eu me arrumar bem para sair, e a minha esposa disse, o que tem hoje que está tão arrumado? Foi uma comunicação, eu disse, por quê? Eu não tinha percebido. Claro, estava um dia legal, eu pensei, hoje tem um momento, vou falar, aquela coisa, me arrumei, e ela já olhou, porque não era o meu cotidiano, eu comuniquei para ela uma situação que ela percebeu e ela disse, o que tem? Que você está arrumado? Onde tu vai? Aí, lógico, que eu tive que dizer, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho essa situação, eu preciso falar. Ou poderia brigar com ela. O que tu quer saber? Se eu tenho um relacionamento com ela, eu comuniquei. Naturalmente, ela quis saber daquilo que eu transmiti a ela. Por que eu vou ficar nervoso ou vou ser grosso com a pessoa se eu comuniquei algo? Eu posso estar comunicando também através do silêncio, ou de um sinal que a gente faça com as mãos, né? Às vezes sem querer,
Eu posso provocar o outro, ou posso, digamos assim, afastar o outro sem perceber, de uma forma que eu uso na comunicação. Agora, João e amigos aqui, eu penso que a convivência, ela nunca foi fácil. As pessoas me dizem aqui, os mais idosos, professor, antigamente era mais fácil conviver com as pessoas. Eu discordo. Na verdade, conviver com o ser humano sempre foi desafiador. Agora, eu preciso aprender que conviver com o outro é um aprendizado diário e constante. Eu falo para meus alunos, é saber o lugar que você está inserido, com a pessoa que você está, e com aquilo que você quer transmitir para a pessoa, né? E aqui eu trago um pensamento que o Cava fala, os ignorantes são aqueles que semeiam o mal e não sabem por que colhem sofrimentos. Se nós ficarmos o tempo todo semeando coisas que desagradam o outro, naturalmente o resultado vai ser o que para nós? Sofrimento. Eu preciso ter essa preocupação de preservar o meu relacionamento com coisas boas, com aquilo que o outro gosta e que eu gosto. Há um ditado que diz que os opostos se atraem. E há aqui no Sul, João, um ditado que diz, me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ou seja, naturalmente eu me identifico pelas características que eu busco próximos de mim. Com a família que eu tenho, eu não consigo, digamos assim, ignorar os meus pais. Porque são meus pais. Foi através deles que eu recebi os princípios e valores, que eu recebi uma formação. Eu não posso ignorar a minha escola lá do ensino fundamental, porque se eu cheguei até aqui, foi pela caminhada que eu passei naquele período, naquele momento. E agora eu vou desprezar? Ou agora eu vou criar mecanismos que prejudicam? Não. Não é nossa função e nós nem podemos fazer isso. Eu acredito que nós, enquanto seres humanos, precisamos nos preocupar no nosso dia a dia, João, de preservar um bom relacionamento com aquelas pessoas que estão próximas de nós. E aqui alguns poderiam dizer, dentro de tantas filosofias, nada é por acaso. Até concordo. Talvez ninguém venha por acaso à nossa vida. Verdade. Eu sou cristão, como pastor. Eu acredito que em tudo Deus tem um propósito, a vida tem um propósito. E aqui, meus alunos, o pessoal que vai estar me acompanhando, ouvir o que eu sempre falo para eles. Gente, Deus perdoa, mas a vida não. Deus a gente sabe. Deus é amor, é perdão. Agora a vida, ela nos cobra, por alguns erros que nós podemos cometer. As pessoas nos cobram quando a gente relaxa naquela convivência. Os nossos amigos, que nós não cultivarmos um bom relacionamento com eles, naturalmente eles vão se afastar. Os nossos familiares, se nós não preservarmos um bom relacionamento, naturalmente eles vão se distanciar de nós sem que a gente perceba. Então, a importância de nós irmos ao encontro do outro, dentro dos nossos princípios e valores, dentro dos princípios e valores que eles têm, que com certeza muito parecidos, idênticos com os meus e muitos iguais. Agora, porque se eles forem muitos diferentes, naturalmente a gente vai acabar não se encaixando dentro do perfil daquela pessoa que nós gostamos. E aqui eu gosto muito, leio muito livros, sendo do Dr. Lair Ribeiro, Dr. Lair Ribeiro, que é médico, se não me engano, psiquiatra, e ele fala, você deve tratar as pessoas não do modo como você gostaria de ser tratado, mas sim do modo como elas gostariam de ser tratadas. Se cada um de nós tivéssemos esse princípio e pensar de tratar o outro como é bom para ele, naturalmente isso vai ser uma coisa recíproca. Porque na nossa convivência, eu preciso saber o que o outro gosta e o que ele não gosta. Pelo menos o essencial. Eu preciso compreender o que cria desconforto nele e o que cria prazer. Como amigo, como pai, como irmão, como filho, eu tenho que ter esse propósito comigo, de me colocar no lugar do outro, de compreender o outro, E a gente tem qual a grande dificuldade hoje? É de pensar que o mundo tem que se adaptar a mim. Isso não vai acontecer. Muitas pessoas que chegam aqui com problemas mentais,
e pedindo o que eu faço nas terapia, elas imaginam que o mundo tem que se adaptar à vivência dela. E aí eu preciso dizer para as pessoas, o mundo não é assim. O mundo não vai se adaptar a nós. Né, João? Seria difícil a gente pensar que o mundo ia adaptar dentro daquilo que nós queremos. Claro que não vai. É nós que estamos no mundo e estamos nos adaptando dentro das nossas convivências, dentro das nossas relações, né? E aqui eu tenho uma outra frase que ele coloca: o que nos torna infinitamente ricos não é a quantidade de bens e riquezas que conseguimos acumular e produzir, mas os momentos que compartilhamos com a família, com os colegas e com os verdadeiros amigos. Sempre falo com aquelas pessoas que estão próximas de nós. Se nós pensarmos numa saúde mental, numa vida de qualidade, é extremamente importante preservar o bom relacionamento e a boa comunicação com aquelas pessoas que estão próximas de nós. E também, aqui ele fala, o conflito é a divergência de postura, de ideias e situações, confronto é a tentativa de anular o outro. Mário Sérgio Cortella, inclusive esteve aqui em Itapiranga falando, ele sempre fala, né, da questão das divergências. Nós precisamos compreender, né, que as divergências existem para serem enfrentadas e superadas. As divergências existem porque todos nós somos diferentes. Mesmo meus 3 filhos, João, que eu tive a cada 2 anos, eu sempre destaquei para eles, o gosto de vocês é único. Cada um de vocês é único, porque vocês nasceram em dias diferentes, nasceram em anos diferentes, vocês têm escolas, né, em períodos diferentes, e vocês têm maneiras da minha vida que são diferentes. Mesmo que eles tiveram um período igual, cada um tinha sua maneira de ver. Então é natural que haja conflito nessa caminhada, mas o conflito sempre ele deve nos levar com um bom diálogo, uma boa comunicação, a ser superado, a ser enfrentado, né? E aí a gente precisa buscar o quê? A nossa satisfação. E para finalizar, João, aqui a gente poderíamos falar, né? Eu vi que o tempo passa, já estou quase 1 hora aqui falando, enfim, não deixei você estar conversando, João, mas teríamos aí muitas questões a sermos abordadas. E eu, tu sabe, como fui pastor na igreja luterana, eu sempre tive a grande referência em Jesus Cristo, que foi para mim o mestre dos mestres e é o meu salvador. Como cristãos nós vivemos isso. E Jesus nos deu muitos exemplos de relacionamento, né? Poderia citar aqui várias passagens bíblicas. Quando a gente olha, quando Jesus fez a sua caminhada, ele conviveu com pessoas o tempo todo. O único momento que Jesus se retirou foi para fazer oração, falar com Deus, né? Aí sim, ele se retirou, subiu no monte, teve esse momento. Mas sempre ele esteve diretamente com pessoas, com o outro. E ele sempre usou formas variadas de comunicação, contando uma parábola, né, fazendo uma ilustração, fazendo um milagre. Ele sempre usou muitas maneiras de comunicar-se com o próximo. E o que Jesus fez? Se fez entendido pelas pessoas. Por que a multidão seguia Jesus? Porque eles entendiam. E muitas vezes, João, nós, seres humanos, temos uma tendência que vai ao inverso disso. Eu quero que o mundo, que os outros me sigam dentro daquilo que eu quero. Não. Tem que compreender, né? A minha comunicação precisa ser boa para que o outro venha até aqui, né? Então, assim, eu preciso, né, finalizando por aqui, né, João, colocando esse desafio que a gente tem, claro, nós poderíamos destacar bastante, principalmente hoje, é uma outra questão que a gente poderia falar, que nós temos aí, com toda essa tecnologia, esse aparato de tecnologia, de redes sociais, disponível para cada um de nós. Sim. Mas isso não, digamos assim, não anula a nossa responsabilidade da convivência e da comunicação, de preservar o bom relacionamento com o outro. Isso é um compromisso constante de cada um de nós. E eu reafirmo, todas as pessoas que falam comigo pedindo ajuda por vários problemas de saúde mental, começa com o isolamento. Quando eles querem que o mundo se adapte a ele, e eles se isolam das pessoas. Como também foi colocado antes, ninguém é feliz sozinho. Nós não nascemos para viver só, né? E aí a própria Bíblia, enfim, se fala. E muitas vezes hoje nós temos muito ruídos de comunicação, porque cada um tem uma maneira diferente de ver. Mas a solução qual é? É a comunicação, é o diálogo.
É valorizar o relacionamento que eu tenho com aquelas pessoas que eu quero bem nesse dia a dia. João, meu querido, me desculpa até pelo tempo de estar falando bastante, Top. mas é muito gostoso, eu gosto demais de falar sobre isso, Muito e eu sei bom. quão importante é na nossa vida a gente preservar bons amigos, valorizar a nossa família, mesmo diante de todas as diversidades. Eu já dei aula para mais de 5 mil alunos, todos eles diferentes, seguiram profissões diferentes, foi assim muito legal, e eu digo para eles assim, galera, vocês são únicos, vocês são diferentes. Tem um detalhe, preserve a boa comunicação, preserve um bom relacionamento com aquelas pessoas que estão próximas e que vocês amam, que fazem parte da caminhada de vocês. Não precisa pisar em ninguém para subir na vida. Muito pelo contrário. É valorizando e respeitando cada um que a gente vai dando passo a passo, né, na felicidade, na construção da nossa família, da nossa vida profissional, dos nossos relacionamentos. Né? Então, realmente, apenas essa reflexão aqui, João. E obrigado de coração por esse momento. Né? Fico muito feliz e agradecido. Obrigado, pessoal, que está nos acompanhando. Né? E que precisar aí, conte com a gente. E que a gente possa nos desafiar dia após dia, né? Mesmo diante dos obstáculos, a termos bons amigos, a cuidar bem da nossa família, a buscarmos, né, alternativas para um bom relacionamento, uma boa comunicação com aquelas pessoas. Porque há um ditado que diz, né? Quem não se comunica, se complica. Né? E para o outro compreender, eu preciso me fazer entender. Né? Se o outro me entendeu, naturalmente a comunicação vai ser tranquila. Muito bom, Obrigado. Sebastião. Muito bom. Obrigado você, cara. Olha, eu fiquei quietinho aqui ouvindo e é muito bom ouvir você, cara. É muito bom ouvir você. Não, capaz. Obrigado, meu querido. Obrigado É, mesmo. sabe Desculpa, até quando eu falei bastante. Né? Eu olhei o relógio, agora até me assustei, porque realmente assim o tempo passa, né? Mas obrigado por esse momento, João, de poder estar conversando. E esse momento que tu faz aí, da gente poder ter toda terça-feira esse papo motiva, ele é extremamente importante. Sim, Porque eu sempre digo, se uma pessoa acompanhar, já valeu a noite. E aqui nós valeu. temos tantas, né? Aqui ainda nos acompanhando. Obrigado, obrigado a vocês que estão aqui. Estou olhando aqui os números, né? Como é gostoso. Obrigado de coração. Eu só quero que Deus abençoe cada um, que vocês possam ser muito felizes. E quem precisarem de algum bate-papo, alguma coisa, conte com a gente, né, João? Muito Nós bom. estamos aí sempre para nos ajudar, em tudo que for possível. E a próxima live, terça-feira que vem, é meu aniversário. E eu tive a Opa! alegria de receber o sim da minha filha. Ela vai fazer a live comigo. A gente Nossa, que delícia. Coisa boa. uma Pô, João, história, que legal. tem Cara, uma não vou história perder. Eu muito preciso boa. acompanhar essa live lá, mais do teu aniversário. Que coisa É, boa. vai ser dia 24 de junho, vai ser na terça. E a minha filha topou, né? Ela aceitou fazer a live comigo, onde a gente vai levar aí um pouco da nossa história, da nossa vivência. Ela vai trazer um tema bem legal também. Mas, Sebastião, muito obrigado mesmo, de coração. Legal. Continua mesmo. Dá um abraço à sua família para mim. Fala que Obrigado. Obrigado, João. Igualmente para vocês também, né? Para toda a tua família. você falou que Um tem um abraço para todo o netinho. povo aí, né, de Bom Repouso. Amo Minas Gerais. Já passei por Minas, não na tua cidade, né? Sou encantado aí por Minas. Eu acho um estado muito lindo. Né? Se Deus quiser, logo, logo estarei passando de novo por Minas, né? É muito gostoso. E aí, um abraço para tua família, João. E quando quiser vir ao sul, seja sempre bem-vindo, né? É um Estamos lugar que aí. eu morro de vontade de conhecer essa região. Nossa, muito. Vai ser muito legal. Só se cuida com o frio, às vezes, depende da época, né? O frio acaba sendo um pouco intenso, mas é muito legal. Obrigado aí Mas ao tá bom. Gilberto pela mensagem também, né, Gilberto? Obrigado de O coração pessoal aí. tá colocando aqui. Até nem falei o nome de todo mundo aqui, porque é bastante gente. Não, Isso, nem vou, isso. né, não vou desagradar ninguém aqui de falar um nome só. E muito obrigado a todo mundo aí que participou da live. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Gilberto, vamos fazer aquela pose assim, ó. Aquela pose de com a mão pra cima, assim, de super-herói aqui, que eu vou tirar um print. Fazer positivo. Olha lá, João, manda para nós aí, né? Depois aí eu Beleza. mando pra você, vou te marcar lá. A live vai ficar salva no Instagram, tá? Isso, isso. Mas, mais uma vez, então, João, para finalizar, de minha parte, meu querido, Ó, que honra estar contigo. Que honra podermos ter esse bate-papo. Desculpe se eu me extrapolei no sim, horário, né? Mas tá top. é uma coisa gostosa a gente dar essa parada, essa reflexão. Que você continue com o Papo Motiva.
né, desse bate-papo legal e sempre de convidado diferente. E eu acho que essa dinâmica é muito gostosa, né? E que a gente possa nunca perder a vontade de aprender. Eu sempre falo meus alunos, galera, nunca deixe morrer em vocês a vontade de aprender. E é maravilhoso aprender, né, João? Tão gostoso. E com certeza a gente sempre aprende muito um com o outro. Então, obrigado de coração. Que Deus abençoe você aí, o que precisar conta com a gente. Um grande abraço, desde já parabéns aí pro teu aniversário, né? Vida longa. Que seja mais dezenas e dezenas de lives, assim, né? Que hoje é 45, quem sabe 450, 500, enfim, Nossa, né? Com beleza. certeza. E você também, ó, vou te colocar nas minhas orações e que Deus mantenha você Obrigado, com essa parceiro. chama acesa. Que você tem o dom de ensinar, de falar, explicar e ensinar. Isso ninguém Obrigado de tira de coração. você. Isso ninguém tira de você. Vamos continuar firme e forte. Fique com Deus, então. Amém. Obrigado igualmente. Um abraço. Um abraço bem apertado aí. E obrigado, pessoal, que está me acompanhando. Um abraço de coração. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite.